Então, como qualquer outra iluminação, a gente, como eu falei, a gente começa pegando o programa necessidades. Nesse caso do dentista é ver qual é a especialização dele, qual é o tipo de gente que ele atende. Por exemplo, se for de criança, talvez você não precise nem tanta luz assim, mas se for atende muito idoso, precisa de muito mais luz, porque o idoso também, né, se sentir mais seguro no lugar, para ele andar e tudo, e se mexer dentro do consultório, ele se sente melhor com mais luz, tá? Mas isso a gente está falando da parte de atendimento. E o resto, como é que a gente faz? Porque assim, ó, tem um problema muito grande que hoje a gente tem, que é a adaptação dos consultórios, dos atendimentos ao novo momento de isolamento, de afastamento, né, que a gente está vivendo, tá? Então, o que que acontece? Por exemplo, se você tem um espaço, um consultório muito humanizado, pessoal, eu não gosto muito dessa palavra humanizado, porque eu acho que humanizado é botar gente, né? Mas não é o caso. Mas é assim, cheio de marcenaria, cheio de frufruzinho e tal, muito bem decorado. Isso tá sendo que antes as pessoas se sentiam acolhidas, agora elas estão se sentindo amedrontadas com isso. Por quê? Porque, na verdade, hoje a gente está naquela sensação de quanto menos coisa, mais higienizado a gente consegue manter e mais seguro a gente consegue se colocar, né? Se sentir naquele espaço. Então, o que que acontece? Aí eu tava justamente com esse desafio que eu tô tendo agora de arrumar esse consultório, né, para que ele fique dentro de todas as normas pedidas, óbvio, e principalmente dentro da segurança mesmo do paciente e do profissional, que é quem tá exposto ali o tempo inteiro, tá? E o paciente vai entrar e sair, mas quem tá exposto ali com todos os pacientes é o profissional, né? Então minha preocupação foi como é que a gente deixa um consultório aconchegante, né, de decoração e tudo, e além disso, que ele seja limpo e que ele seja com a sensação de seguro por causa da limpeza, tá? E aí a resposta vem pela luz. Então, na verdade, hoje a gente não vai poder ficar colocando coisas estofadas, né? Porque você muda a cadeira por uma cadeira estofada, e aí já tem o problema da higienização da cadeira, porque que a regra é o seguinte, gente, não sei se vocês sabem, eu estava estudando justamente isso para poder adaptar esse consultório, né? Mas a regra é a seguinte, toda vez que um paciente entra, fica lá 30, 40 minutos depois, né, que ele sai, a área de atendimento, a cadeira, né, a área de atendimento isolada, né? Nem o médico não pode entrar, nem o dentista não pode entrar lá. E além disso, ainda tem que higienizar tudo onde o paciente passou. Então, recepção, higieniza a cadeira, higieniza tudo onde ele passou. Você vai ter que limpar chão, passar tudo. Então, imagine você cheio de coisa, livrinho, coisinha, mesinha. Tá proibido até o cafezinho dentro do consultório odontológico, tá? O copo não pode colocar nem exposto do lado da água. A atendente tem que pegar o copo e entregar ao paciente para ele poder se servir de água, tá? Então, quanto mais coisa você tiver dentro do consultório, pior vai ser essa higienização. E, inclusive, a vigilância sanitária está indo e verificando e condenando os lugares, tá? Qual é a alternativa que a gente tem? Luz. A gente vai ter que fazer esse aconchego através da iluminação. E como é que a gente faz isso? A gente sabe que a iluminação mais amarela, ela dá um acolhimento, dá uma coisa mais tranquila, mais de acolhimento mesmo. Então a gente começa a usar a iluminação para fazer esse espaço ser mais acolhedor, tá? E vai equilibrando. Então, por exemplo, na área da recepção, que é uma área tensa, as pessoas estão ali sentadas para esperar para ser atendida e tal, você opta por uma iluminação mais indireta, que não tenha tanta quantidade de luz, então você vai botar menos lux. Além disso, você vai, criar até focos na parede e tal, com a luz mais amareladinha. Então, com uma temperatura de cor mais baixa, que aí dá um pouco mais de aconchego àquele espaço, porque a gente não vai realmente... Quem tá com muita decoração tá tendo que tirar, né? Porque não tem condições de higienizar tudo, a vigilância tá fiscalizando isso com toda razão, né? Então, a gente vai ter que limpar. O que a gente estava fazendo agora, que era humanizando, né? Humanizando, que eu não gosto da palavra, humanizando os consultórios odontológicos, que é o que eu tô falando aqui hoje. A gente estava humanizando, botando o quê? Decoração, planta, quadro, madeirado, né? Marcenaria. Agora a gente está tendo que reverter isso. Tira.
fecha, não pode ter mais estantinha aberta, tem que ter porta fechada de armário para poder limpar fácil. E aí o que faz? Volta a ser tudo frio de novo, como estava antes? Aí a gente vai ter que compensar isso um pouco com a luz, entendeu? Então botar a luz na recepção um pouco mais indireta, né, mais amarelada e tal. Mantendo uma luz confortável para o atendimento, porque vamos entender um consultório que você tem a recepção, que tenha a área de escritório, vamos dizer assim, que é para atender o paciente, conversar com ele, e depois, na terceira etapa, na sequência, né, você teria a cadeira para o atendimento propriamente dito, tá? Nesse lugar da cadeira para o atendimento, a luz tem que ser neutra, a luz tem que ter uma quantidade grande de lux, isso a gente olha pela norma lá, qual seria o indicado. Então tem que ser um lugar claro, com a sensação de limpo, e aí se você botar uma luz amarelada nesse espaço, já era. Porque se você botar uma luz com temperatura de cor baixa, já dá uma sensação de preguiça e de uma sujeirinha também, porque, né, da preguiça vem a preguiça da higienização, né? Então não pode, em hipótese nenhuma, na área de atendimento de cadeira, ser uma luz com temperatura de cor baixa, tá? Aí na área de escritório, vamos dizer assim, que seria o atendimento numa mesa, né, onde você tem um computador, um impressor e o atendimento da mesa para o cliente, que também não vai poder ter mais os enfeitezinhos nem nada, porque tem que ser higienizado, né? Aí você pode botar uma temperatura de cor mais alta, talvez uma luz um pouco mais branca, até para deixar um pouquinho mais alerta aquele momento ali de conversa com o paciente. Ficar claro, a bancada, a mesa de trabalho do dentista, ela tem que ter a quantidade de luz no tampo também suficiente, então tem que ter uma luz que ilumine aquela mesa ali de forma boa, tá? E a recepção seria uma coisa mais indireta, e você pode botar uma coisa mais aconchegante, mais amarelada, talvez até dentro do consultório ou do lugar de atendimento você ter uns focos de luz, uma coisa mais amareladinha, até para dar um aconchego no em volta,